A gravação, dando início à 457ª reunião ordinária da CJRI. Hoje nós temos processos da MOB Brasil, Consórcio Recife de Transportes, São Judas Tadeu e Consórcio Conorte. O jurídico até agora não está presente, o jurídico do CTM, mas o representante da fiscalização está. Alguém gostaria de fazer algum registro? Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia a Bom todos dia, os presidente. conselheiros, todos os presentes. Queria agradecer a todos por estar no horário presente, informar a todos que as próximas reuniões vão ser deliberações dos conselheiros em relação ao parecer que foi emitido pela Coordenadoria Jurídica do CTM. O parecer foi disponibilizado a todos. Teve algum conselheiro que não teve acesso ao parecer? Tive acesso, presidente. Eu Conselheiro já tenho Cleide teve posição acesso? formada, presidente, para votar. Eu já tenho posição formada para votar. Conselheiro Cleide teve acesso? Tudo em ordem. Vereador Júnior teve acesso ao parecer? Ok. Pronto. As considerações são as seguintes. Tem alguma diligência ou deliberação que temos que tomar ainda em relação a esses processos que vão começar a ser julgados nas próximas reuniões, que os conselheiros querem opinar? Porque as próximas reuniões vão ser sobre esse fato, esse tema. Bastante. Tem mais alguma diligência necessária? Ou Não, podemos presidente, começar? nós temos o parecer da Câmara, o parecer da Urbana e o parecer do CTM, tá certo? Dois pareceres são coincidentes, o da Câmara e o da Urbana. Eu já tenho Então, posição formada, já sei como vou votar, tá certo? podemos começar a julgar conselheiro Leandro a partir da próxima reunião. Por mim, sim, presidente. Ok. Conselheiro Cleiton, pode ser Tudo colocado em- em pauta. Pode. O vereador Júnior pode ser colocado em pauta. Ok. Pronto. Diego está ativado. Presidente, uma dúvida. A próxima reunião será apenas deliberativa para discutir essa questão ou já serão incluídos processos para votação? Processo para Mi- votação. Certo. Processo Eu para pensei, votação. presidente, que ia ter uma reunião. Presidente, eu pensei que ia ter uma reunião para a gente definir qual dos pareceres a gente votaria, entendeu? Eu também. Aí, Cleandro, a opinativa de cada conselheiro, entendeu? Porque as reuniões eu consultei, são realizadas para julgar e votar. Concordo Mas é- com o presidente. Cada um faz uso da sua análise, né, dos três pareceres, qual é que ele vai seguir. Entendeu? Eu concordo com o presidente. É isso aí, presidente. Entendi. Ok, então, bola para frente. Diego, por favor, conseguindo na errata. Ok, então a próxima reunião a gente já pode fazer a pauta, o bloco interno. Na realidade, a gente não sabe quantos pareceres tem em relação a essa situação, né? Isso aí, eu vou até aproveitar a fala de Fábio, na questão de que se é uma situação que se vai prezar, de certa forma, pelas preliminares de início, então não faz sentido, como é que se diz, a gente pegar processos e deliberar um por um. Então, acho que, no meu entender, Diego e aí os demais, teria que ter essa reunião, a próxima reunião, para ter essa discussão completa de todos os pareceres que foram, de todos os pareceres que estão aí, para deliberar todo dia, porque não vai fazer sentido feito a última vez que, se eu não me engano, foi do ar-condicionado ou foi de outra aí do processo que teve aí que ficou todo o processo deferido. Tá entendendo? Então, assim, se a gente vai deliberar, mostrar nos autos tudo uma coisa só,
cabe a Diego, a Jorge, saber quantos processos tem e deliberar, porque não vai fazer sentido realmente pegar um processo todinho e fazer tudinho. Empresa com nota, tudo, aí de acordo com o que, empresa sei o quê, tudo. Eu acho que deveria ser tudo de uma vez só, se isso aí for o caso, né? Não sei se vocês podem, de certa forma, complementar essa situação aí. A questão apenas é que os processos precisam ser relatados também, né? Então, de alguma forma, eu não sei se haveria como fazer o que você está sugerindo e sem relatar os processos todos, né? Entendi. Eu tenho impressão que tem que ser por empresa. Eu tenho impressão que tem que ser por empresa, né? Eu acho, sabe, Cleiton, que tem que ser por empresa, por empresa. Ok, ok. Pode até botar uma Então, quantidade maior de processo, mas por empresa. Como a gente mas fez só vou- agora, nós, nós votamos assim agora, há pouco tempo, desse Não, jeito. mas isso tem que Processo ver. que estava prescrito. Mas tem que ver a quantidade de processos que tem, tá entendendo? Também isso é importante para poder dividir direitinho, tá São entendendo? muitos Porque processos. vamos supor que tenha tem 200 processos, processo. vai ficar 10 reuniões nessa situação Tem com esses mais, meus pareceres. tem bem mais, tem uns 400 entre Aí, 400 e vê aí a 500. situação como é que tá. Meu Deus. Pronto. Então, vamos fazer por reunião, ok? Como a comissão vem agindo, e os conselheiros vão votando, relatando os processos de acordo com seus entendimentos e o que tem no processo. O processo está concluído. Todos os conselheiros aí concordam, o processo está concluído, falta alguma diligência. A gente mantém um número de 24 processos por reunião, levando em consideração que 24, provavelmente vai ser mais ágil a reunião. 24 dias. Ok. Mantém 24. Ok, então a próxima pauta a gente vai providenciar já com esses novos processos. A reunião provavelmente será na próxima quarta-feira, não é? Dia É. 18. Bom dia. Ok. Com licença. Porque Só pontuando, eu acredito que quem fala, Cleiton, fala, Guilherme José Roberto, ou não, Guilherme. eu acredito que Cleiton se enganou em relação aos autos da Covid, mas os próximos autos a serem incluídos em pauta, eu acredito que não vão ser todos deferidos por prescrição, porque eles não estão prescritos, eita, não está saindo. Prescritos. Prescritos. Entendeu? É. Então, eu acredito que Quebra a língua. não vai se encaixar nessa situação de todos serem deferidos e assim precisar aumentar os números de processos na Mas pauta. o que ele falou é em relação à preliminar, né? Sobre o motivo pelo qual esses processos foram suspensos. Aí primeiro vai ser analisada a questão preliminar, né? Que é sobre a portaria. Depois, se passar, é que analisa o mérito, né? É essa a Mas, minha questão, Diego. Eu acreditaria que deveria ter uma reunião só para discutir essa questão da preliminar, sem colocar processos em pauta. Definindo isso, aí vamos ver qual é o procedimento que seria adotado nas próximas reuniões. mas Porque eu acredito que essa discussão da preliminar vai se estender um tempo nessa reunião, né? Que eu acredito que o doutor Roberto vai isso. participar, que o pastor Luiz vai participar. Eu entendo o que você está falando. Agora, só que tem esse detalhe que os processos precisam ser relatados. Então, independentemente de fazer uma reunião só para definir a questão preliminar, de todo jeito, esses processos vão ter que ter um relato, um relatório, na verdade, né? Então, eu não sei se seria producente fazer dessa forma, mas fica a critério dos conselheiros. Não, mas marca a próxima mesmo, dia 24 já com isso aí. E aí, as próximas a gente vê. É como se fosse um teste, né? Essa primeira da próxima quarta-feira. Só não concordo na próxima quarta-feira, dia 18, tá? Ou faz terça ou 19, porque dia 18 a gente tem uma reunião muito importante no DENIT, tá? A gente tem uma comissão que vai ser recebida no DENIT e eu não vou poder não, tá? Ok, a questão da data a gente pode Uma verificar no. eterna briga pelo retorno, né, Cleiton? Exatamente, exatamente. E você tem que estar lá, meu amigo. Ó, dá início. Ok, então fica definido assim, né? Eu vou registrar em ata e a gente vai preparar o bloco interno para a próxima terça ou quinta-feira. Para Seria definir. 19, É, é? Na 19 de verdade, junho. ou 17 ou é. 19. A gente pode verificar isso Me depois. perdoa ao Diego e o pessoal,
na terça e na quinta é dia que eu trabalho. Aí fica É complicado verdade. para eu participar desses dias, viu? Então Só se for bota na sexta, dia na sexta, 20. dia 20, véspera Bota de na São João. sexta. É, Bota pois- sexta, dia 20. pode ser então. Ok, Por mim então dando pode também. início aqui à pauta, o primeiro item da pauta é da MOB Brasil, o assunto é Anjo da Guarda. Cleanto Costa votou pelo indeferimento. E com a palavra a operadora. É, bom dia, gente. Como você já tem um entendimento formado em relação ao anjo da guarda, eu vou abrir mão do prazo de sustentação oral para prazo da defesa. E com a palavra a vice. Ok, conselheiros, como o doutor Elisa falou, a comissão já tem um entendimento sobre esse assunto, então espero que o auto seja mantido. Pode colocar em julgamento. E item 1 da pauta, infração antes da guarda sem funcionar. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, Indeferimento. acompanha o relator. Ok, indeferido 5-0. Item 2 é não cumprimento de horário, antecipação do horário de saída no ponto de retorno. Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Bom, senhores, em relação a esse auto, eu gostaria de mencionar que a antecipação foi de apenas 5 minutos. Essa antecipação pode se dar, inclusive, em relação a um delay, né, de sincronização durante o percurso. E gostaria de ressaltar, assim como no Parede Seda disse, tem mencionando que não era a última viagem da linha, e a empresa aplicou uma advertência ao motorista. Porque independente de delay de sincronização ou não, o fato foi é, autuado. Então, a gente aplicou uma advertência por educação, uma medida educativa para com o motorista, para que a gente conversasse, entendesse as razões dele e que isso não voltasse a se repetir. Gostaria de mencionar também que no parecer da DICE, deixa eu voltar aqui no parecer. Hum, hum, senhor Filipine menciona que fato que a empresa não dá nenhuma importância ao dizer que não há prejuízo, o que apenas mostra a sua pouca preocupação com a empatia com o usuário e da ineficácia da sua central de controle. Muito pelo contrário, discordo totalmente. Porque se a gente está divertindo o operador e conversando com ele para entender as razões pelas quais ele adiantou ou não, ou foi simplesmente um delay na sincronização, a gente se importa sim com o usuário, a nossa intenção é cumprir os horários, a nossa intenção é realizar, mas infelizmente a gente não tem como acompanhar o motorista em cada viagem que ele dá, né? O que a gente pode fazer é tomar uma medida educativa para com o motorista que estava ao nosso alcance e a gente realizou. E essa não era a última viagem da linha, então, de certa forma, não houve realmente um prejuízo aos usuários, porque havia outra viagem a ser realizada e esta foi realizada no horário correto. Então, peço que, pela razoabilidade e por tudo que eu mencionei aqui, vocês votem pelo deferimento dessa autuação. Obrigada. Obrigado, operadora. Eu passo a palavra a vice. Bom, conselheiros, o fato é incontroverso. Houve o adiantamento de horário. Os senhores sabem o meu entendimento que, independente do tempo de adiantamento, eu não concordo em minimizar a questão, porque com este adiantamento, o que é que provocou ao usuário? Quem chegou esperando aquela viagem teve que esperar 40 minutos pela próxima. Então, já houve um prejuízo. A empresa advertiu o motorista apenas depois de receber a autuação. Ora, o CCO da empresa é para funcionar 24 horas por dia e ele tem ele vê online a movimentação dos veículos. Então já deveria ter identificado na origem, naquela data, que houve essa antecipação e ter informado o dado em RDO, e aí nós iríamos definir se caberia ou não a questão da razoabilidade. Eu, pessoalmente,
como analista, entendo que nessas questões de últimos horários não cabe razoabilidade. Que, ora, neste caso, obrigou a 40 minutos. Vamos supor que fosse a última viagem. Não teria mais viagem para ser transportado para a sua residência. Então, nós não podemos minimizar esse tipo de atitude e, por isso, eu espero que o auto seja mantido. É isso. Obrigado a Deus. Item 2 da pauta, antecipação do horário de saída no ponto de retorno. Conselheiro Fernando Bandura, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Cleante, seu voto. Acompanhando os argumentos da Dice, eu voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Razoabilidade, deferimento. Eu voto pelo indeferimento. Ok, deferido por 3-2. O item 3 da pauta. PEV sem funcionar, alertas sonoros e luminosos. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, senhores, nesse caso, como já é de conhecimento de vocês e já tenho um entendimento também formado, a Dice mencionou no parecer que o veículo não é reincidente e eu torno a mencionar isso, o veículo não é reincidente, a PEV estava funcionando, apenas o que estava com defeito era o alerta luminoso e o sonoro, ou seja, o equipamento funcionava em perfeitas condições, só esse alerta e o alerta sonoro e luminoso que não estava funcionando. O veículo foi recolhido, a gente efetuou o reparo, mandou e-mail para o CTM conforme todo o protocolo e gostaria de mencionar também algo que foi destacado no parecer da Dice. A Dice colaciona ao seu parecer um comparativo anual de índices. Só que esse relatório, ele é unilateral. As empresas operadoras, elas não têm acesso a esse relatório. E eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Os dados emitidos nesse relatório, onde diz que a empresa Mobrasil é a terceira no ranking de autuações de PEV, esses dados são emitidos considerando sim ou não os deferimentos, porque em que pese a empresa ser autuada por 40 multas de PEV, se 38 foram deferidas e 2 foram indeferidas, o índice da empresa não é de 40, o índice da empresa é de 2. Então, gostaria de esclarecer essa dúvida e de frisar que a gente não tem acesso a esse relatório, que é prova unilateral e que deve ser desconsiderada. Obrigada. Eu passo a palavra a Dice. Bom, conselheiro, esclarecendo a dúvida da doutora Elisa, esse comparativo não é de autuações, nem de multas, é de fiscalizações. Então, de cada tantos veículos verificados, X não estavam conformes. Vamos dizer, de cada 100 que eu fiscalizei, no caso da MOB, 40 não estariam inconformes. Disso tudo é feita uma média e esse comparativo anual. Se a empresa tem interesse em receber esse relatório, é só mandar um ofício solicitando. Esse relatório é enviado mensalmente aos conselheiros para que tenham dados e embasados no que eles entendem como razoável ou não, defiram ou não a multa. No caso, ele já sabe o meu conhecimento e o meu entendimento sobre isso. Para a PEV ser considerada em perfeito estado, tem que estar, além do seu acionamento normal, sem travamentos, sem degraus soltos, travas de segurança, tudo funcionando, tem que estar com seus alertas de segurança em funcionamento. Se não estiverem, está fora da norma. Se está fora da norma, ele não está conforme e é autuado. Esse é o entendimento da fiscalização e é o meu entendimento também enquanto parecerista. Visto isto, eu sei o entendimento dos conselheiros sobre essa questão, eu apenas gostaria que ele refletisse o seguinte: nesse entendimento, é correto, é razoável, já que vocês recebem os dados brutos de todas as operadoras, tratar esse caso da mesma forma? Ele não é reincidente, então eu cancelo, mas ele tem 40 autuações desse tipo. Então,
essa manutenção não está boa. Então, seria tratar igualmente os desiguais. Quem tem uma boa manutenção, tem um índice lá embaixo, é tratado do mesmo jeito de quem tem um índice de mau funcionamento da operação, de quem tem um índice altíssimo. Então, e isso é o que eu gostaria que os conselheiros revissem seu entendimento. Apenas esse esclarecimento e pode ser colocado em julgamento, presidente. Eu quero dar um adentro aí contra a operadora, né? Primeiro que a gente não tem entendimento formado, tá? A gente tem aqui, pelo menos eu estou falando por mim, tá? Que cada caso é um caso. E foi muito bom a operadora ter levantado isso, porque de certa forma é de assustar, né? A questão da MOB Brasil, que é uma concessão, né? Ou seja, ela tem de certa forma uma situação, vamos dizer assim, equilíbrio financeiro muito melhor que muitas permissionárias e está em situação como está de acordo com o relatório, tá? Então, assim, como eu digo a todos aqui, que eu sou uma pessoa muito coerente, vou muito por questão de razoabilidade, mas a empresa também tem que fazer a sua parte. E digo aqui que nos meus próximos pareceres, tá? Eu vou levar muito em conta esse levantamento muito, muito importante que a o pessoal de fiscalização, e eu já coloco aqui meus parabéns para Fábio, tá? A questão do levantamento que eles fazem de PEV, de anjo da guarda, e eu vou sim fazer de acordo, tá? Com esse levantamento e esse levantamento, sim, vai levar muito em conta a questão de reincidência ou não, tá? Pode ser não reincidente, mas se tiver acima de um percentual que eu vou definir, assim, do meu ponto de vista, tá? Eu aqui, no ponto prazo, já vou vendo aqui que tiver acima de 5%, independente, Fábio, de estar na reincidência ou não, ele vai permanecer, porque é uma situação que, de certa forma, a gente não vê diminuição, tá? É uma situação que a gente não vê diminuição e é preciso, sim, no meu entender, que as empresas realmente comecem a é, se policiar, porque está dando a entender que, de certa forma, não é reincidente, puf, aí a empresa, de certa forma, há um relaxamento, isso realmente deve estar tendo esse relaxamento, tá? Então, independente, acho que nos meus próximos pareceres foi muito importante a fala da operadora e mais importante a fala de Fábio, porque eu fui na hora aqui e vi essa questão dos relatórios, que Fábio faz muito bem elaborado, e isso vai levar em questão a partir das próximas, na minha concepção, a partir das próximas em questão de PEV, tá? Porque, independente de estar residente ou não residente, as empresas também têm que baixar esse índice, que não baixa, que não está baixando, tá? Somente isso que eu queria esclarecer e reforçar aqui. Item 3 da pauta, licitação PEV sem funcionar. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Olha, nesse caso, foi o sinal luminoso, não foi isso o defeito da PEV? Foi sinal luminoso, em Filipino? Positivo, conselheiro. É? Positivo. Sonoro e Então, luminoso. sinal luminoso e o sinal de som, para mim, não deveriam ter autuação. Por isso que eu voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto para o deferimento. Conselheiro Cleança, seu voto. Presidente, eu vou fazer um voto e vou também fazer um pedido. O meu voto, eu acho que as manutenções desse equipamento não estão boas, independente de ser residente ou não. Agora, o meu pedido é que, Fábio, veja uma forma de que esse relatório também chegue aos operadores, porque é bom eles saberem disso até para dar um feedback para eles e como está. Então, voto, nesse caso, pelo indeferimento. Voto pelo indeferimento. Ok. Indeferido ou deferido 3-2. Encerramos a MOB Brasil. Obrigado, Elisa, pelo comparecimento. Obrigada a todos. Tenham um bom dia e bom trabalho. Obrigado, Elisa.
Bom dia, obrigado. Passamos agora para o Consórcio Recife de Transportes. Os itens 4 e 5 são daquele descumprimento e portaria da iluminação interna dos veículos. O representante Antero está presente. Presente, Diego. Opa, bom dia, Antero. A gente pode analisar os dois juntos? Ou você quer fazer Pode separado? sim, Ok, pode sim. obrigado. E com a palavra a operadora. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, presidente. Esses dois, os itens 4 e 5, referem-se exatamente sobre a portaria 10/2025, que foi publicada posterior aos autos. E esse assunto, eu acredito que já foi bastante discutido aí no Conselho e foi considerado ilegal pelo fato das autuações terem sido extraídas antes do conhecimento da operadora. Da mesma forma que o próprio presidente, que foi o relator, considerou deferida os dois processos. Eu peço aos senhores conselheiros manter a mesma argumentação sobre o assunto. Obrigado. Obrigado, operadora. Eu passo a palavra ao representante Davi. Assunto esgotado na reunião anterior, conselheiros, pode ser colocado em julgamento. Presidente, eu quero declarar que para a CRT, como também São Judas Tadeus, eu gostaria de ser impedido de votar, pela minha relação de amizade com o seu diretor. Ok, constar em Presidente, ata de... Pois não, doutor presidente, Bandeira. eu também, como participante do grupo empresarial, que consta o Consórcio Recife e a São Judas, também me abstenho de votar. Ok, constar em ata de... Por favor. Ok, Então, em votação, itens 4 e 5 da pauta. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com o relator. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Com o relator. ok, os dois deferidos, 3-0. O item 6 da pauta, Consórcio Recife também, PEV sem alerta luminoso quebrado. Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra, operadora. Presidente, a gente pode juntar os itens 6 e 7, que referem-se ao mesmo tema. Ok. Pode ser? Ok. Bem, com relação ao assunto, já bastante discutido também no Conselho, sobre autuações com relação às PEVs sem um alerta luminoso funcionando. A PEV, nos dois processos, né, que refere-se a 5 autos de infração, a empresa foi autuada porque o sinal luminoso não estava funcionando. A PEV, a parte mecânica estava perfeitamente em ordem, os veículos não eram reincidentes. Eu queria apenas uma palavra adicional para a discussão sobre esse assunto PEV, senhores. A norma, a BNT, ela foi promulgada, ela foi colocada em uso para uma utilização de PEV plena e exclusivamente para cadeirantes. Acontece, como vocês sabem, que essa porta do meio ela tem um uso constante de passageiros. Só para um dado interessante para vocês avaliarem e incluir nas discussões de aprovação, no mês de maio, o consórcio Recife transportou mais de 1.800.000 passageiros. Ora, se a gente considerar que temos 3 portas, dividindo esse 1.800.000 por 3, a gente tem, na porta do meio, isso dentro de uma razoabilidade de avaliação de quanto a porta do meio é utilizada, mais de 600.000 pessoas passaram pela porta do meio no mês de maio. Ora, e quantos cadeirantes utilizaram a porta do meio no mês de maio? Acredito que uns 20. Obviamente que a gente não tem esse dado porque não é catracado, mas acredito que uns 20 pela estatística, pela
pelo que a gente tem de ideia de utilização. Se 616 mil pessoas passaram pela porta do meio que não foram cadeirantes, óbvio que esse degrau que é utilizado para os cadeirantes, eles são prejudicados, eles são massificados por essa população que utilizam a porta do meio. Então, é razoável que os problemas podem surgir. Então, é por isso que essa questão de autuar um veículo que apresente uma PEV quebrada, mesmo que a operadora, como é o caso do consórcio Recife, que tem um dos menores índices de autuações e fiscalizações com PEV quebrada, é óbvio que isso pode acontecer. Então, por isso que os fornecedores e fabricantes já estão com a nova ideia e já estão sendo vendidas aí e utilizadas por algumas operadoras, a PEV manual, em que o motorista desce, ele puxa o equipamento sem a mecanização e ela fica sem a utilização por parte do passageiro. Isso aí realmente diminui bastante os índices de quebra, porque a PEV não foi fabricada exclusivamente para cadeirante. Ela é utilizada também. Por isso que eu trago essas informações só para vocês analisarem a razoabilidade quando estiverem discutindo a questão da PEV. Lembrando que esses veículos não são reincidentes e dentro dessa razoabilidade, dessas informações, eu acredito que é razoável que, nesses casos, as autuações sejam deferidas. Muito obrigado. Eu passo a palavra a Vitor. Bom, conselheiros, não vamos estender muito, apenas para contextualizar aí uma fala de Antero, as empresas não tiveram a menor preocupação que se a PEV era usada ou não, a porta do meio era usada ou não, quando começaram a botar a catraca na porta traseira. E o embarque só poderia ser feito no terminal pela porta do meio, que não tinha bilhetagem eletrônica ainda, não tinha integração temporal, não levantaram nenhum problema em essa porta do meio, os usuários pisarem nela em todo embarque. Não tinha problema nenhum. O importante era colocar a catraca lá na porta traseira, né? Então, me desculpe, mas essa argumentação é muito falha. E quanto à quantidade de cadeirantes transportados, seria interessante a empresa fazer esse levantamento, né? O motorista, ao final da operação, transportei ninguém, transportei um, transportei dois, até para subsidiar o órgão gestor. Então, é um levantamento que a empresa pode fazer para depois vir, não, transportei 600 mil e só 20 cadeirantes que utilizaram. E me desculpe, uma discussão que nem cabe aqui na comissão. Agora vamos aos fatos objetivos. No primeiro processo, a PEV estava sem o alerta luminoso, mas no auto 49.507, a PEV estava quebrada, não era só o alerta luminoso. No processo seguinte, era a PEV sem o sinal de alerta sonoro e travando durante a operação, auto 40.270. E o outro é realmente apenas o sinal de alerta luminoso em funcionamento, 4871. Ou seja, não se tratam autuações só é só o alerta luminoso. Era de PEV quebrada e de PEV travando, que é ainda pior para o usuário, que coloca o usuário cadeirante em risco. Mas já sei qual é a orientação dos senhores, então pode ser colocado em julgamento esses processos. Presidente, por favor, uma palavra minha, embora que eu não vote, eu gostaria de fazer uma opinião. Eu me preocupo com esse relativismo dos números. Vai terminar dizendo que o cadeirante não precisa andar. E é uma coisa constitucional e de lei, certo? Não vão se ater a números para poder julgar se é necessário ou não essa multa ou aquela multa. Porque o que importa para nós que somos deficientes físicos é podermos ter a opção de deslocamento. Então, só peço cuidado nessa questão e considere que se for um só que entre, ou dois, é necessário que tenha. Que faça uma maneira de que as outras pessoas não quebrem essa PEV. Ou então que a manutenção seja mais eficaz. Era a minha palavra, presidente. Obrigado. Obrigado a todos os conselheiros, obrigado a todos.
Item 6 e 7 da pauta em votação. Pede sem alerta luminoso quebrada. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Conselheiro vereador Júnior. Deferimento. Deu para entender, Diego? Eu sim. Porque eu voto pelo indeferimento. Deferido por 2-1. Encerramos o consórcio Recife. Obrigado, Antero. A gente passa para São Judas Tadeu, né? Você também, né? Vai ser o representante da São Judas. Os itens 8, 9, 10 e 11, todos já São Judas, são não realização de horário. Você vai querer destacar algum deles? Tá mudo o seu áudio. Tá sem áudio, Antero. Está sem áudio. Antero está sem áudio. Oh, desculpa, pessoal. Ok. Lembrando que o item 9 e o item 10, ele já tem autos que já foram deferidos antecipadamente pela DICE e não devem ser incluídos aqui. Só um momento. A pergunta de Diego foi item 8, 9, 10 e 11. É o mesmo tema, a inflação. Você vai juntar os 4 ou tem algum para destacar? Sim, vamos juntar. Eu apenas faço essa observação, entendeu, presidente? Então, na argumentação você explana, tá certo? Ok. Vou passar a palavra, tá bom? Do item 8 ao item 11, com a palavra ao operador. O item 8 ao item 11 refere-se ao mesmo assunto. Os autos foram lavrados por conta da demora no atendimento para o socorro dos veículos. E eu enfatizo aqui aos senhores conselheiros, mais uma vez, e eu venho apresentando nossas defesas, porque efetivamente a São Judas Tadeu vem apresentando um problema sério que eu já apresentei aqui aos senhores conselheiros, que é com relação à dificuldade de acesso diante dos sérios problemas de congestionamento, principalmente nas duas BRs que se encontram ali próximo de Prazeres, quando a BR-9 e a BR antiga se encontram ali próximo da fábrica da Vitarella, e constantemente está gerando um problema sério de atendimento. Nós temos feito já constantes ofícios à UDR para resolver o problema, incluir até um semáforo ali próximo do encontro também da fábrica da Coca-Cola, que é de um lado e de outro. Então, está havendo esses entendimentos para resolver o problema com novos projetos naquele entorno, e que efetivamente a gente tem tido problemas sérios. Por isso que o acordo que foi feito, aí um entendimento de 2 horas para atendimento, na São Judas Tadeu nem sempre está sendo cumprido por conta desses problemas. E por conta disso, a gente, quando ocorre uma quebra, além do tempo que é feito para repassar os passageiros para o veículo seguinte, o motorista realizar o contato com a garagem já se encontra numa situação lá no centro do Cabo. É difícil e geralmente acontece fatos de passar das 2 horas de socorro. Por isso que eu peço o entendimento e a razoabilidade dos senhores conselheiros para deferir esses autos de infração. Lembrando que no processo 9, o auto de infração 625, 757 e 89 já foi deferido, e no processo 10, o auto de infração 637, 34, 521 também já foi deferido pela DICE antecipadamente. Diante dessas circunstâncias, eu peço a compreensão dos senhores conselheiros dentro dessa razoabilidade excepcional para São Judas Tadeu. Muito obrigado.
Obrigado, operadora. Eu passo a palavra ao representante da DIC. Bom, conselheiros, apenas espero que a comissão vá de acordo com o que já tem decidido para todas as outras operadoras. Ora, o carro quebrou de 7h45, antes de 7h45. Não fez 7h45, não foi autuada, está dentro do GAP. 8h25, não foi autuada, está dentro do GAP. 9h05, não foi autuada, está dentro do GAP. E 11h25, ou seja, a quebra ocorreu às 7h45, até às 11h25 o veículo não tinha sido substituído. Então, 4 horas de desculpe, mas não tem justificativa. É má gestão logística mesmo. Quanto a os outros também, tudo ultrapassa as 2 horas. E tem uma questão no processo 9, que Antero citou. Realmente, o parecer da DICE foi pelo deferimento de um dos autos, mas o presidente não concordou. O presidente indeferiu todos os autos constantes do processo. Então, o processo 9, os 3 autos foram indeferidos pelo presidente. E no processo 10, realmente, aí tem no despacho do presidente, deferiu o auto de final 4521 e não indeferiu o outro. Então, por uma questão de coerência, por uma questão de entendimento, já consolidado nessa comissão, eu espero a manutenção de todos esses autos. É isso. Obrigado a DIC. Item 8, 9, 10 e 11 da pauta, infração não realização de horário. Conselheiro Cleito, seu voto. Conselheiro Cleito, seu voto. Ele não está escutando. Sim, Conselheiro. conselheiro, presidente, os autos são 8, o processo são 8, 9 e 10, viu? O 11 já é da Conorte. Aqui na pauta o 11 é do consórcio Recife, não? O 11 é consórcio São Judas Tadeu. Oh, São Judas Tadeu, exato. Mas aqui no despacho, eu estava verificando exatamente isso. Aqui no despacho do presidente está consórcio Conorte. Deixa eu só verificar a autuação. É Conorte mesmo. O item 11 está errado na pauta, presidente. Desculpe. É dos itens 8, 9 e 10 só, que são São Judas Tadeu. Era isso que estava me atrasando aqui. Eu estava É, observando. Tá? eu vou Era alterar isso. aqui na pauta agora. É consórcio Conorte. Pronto, ok. Vamos lá. O 9, indeferimento. O 10, eu sou relator, tá? E o 8, né? O 8, indeferimento. Não é 8, 9 e 10? 8, 9 e 8, 9 e 10? 10. 8, 9 e 10. Exato, Então, indeferimento. todos pelo indeferimento, né? E 10 eu sou como eu fui o relator. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Os relatores. Eu voto Ok. pelo indeferimento. São indeferidos, então, por 3-0. Itens 8, 9 e 10, só para deixar registrado. Pronto, encerramos então São Judas Tadeu. Ok, pessoal, muito obrigado. Bom dia. Abraço, Otero. Só um minuto, tá? Para eu organizar aqui a pauta. Só um minuto. Ok, então passamos agora para os itens do Conorte. A doutora Cristine passou para mim os autos que podemos julgar em bloco. Então, de início, o item 11, Cristine, que até então não estava como Conorte, não realização de horário. Você vai querer juntar com os demais, o 12, o 13 e o 15? Sim, por favor. Agora eu gostaria de pedir só um minutinho para abrir esse processo. Ok, E como estava constando na pauta que era da São Judas, para eu só abrir ele aqui, não sei, rapidinho, por favor. ok.
Tá sem som, é? Não, Conorte tá sem som, a é? representante da operadora pediu um tempinho só para analisar o processo que até então era da São Judas, mas a gente viu que era Conorte. Meus senhores, agradeço pela espera e pela concessão desse tempinho. Diego pode juntar com o 12 e os demais que eu te passei. Então serão 11, 12, 13 e 15 agora, presidente. Ok. Com a palavra ao operador. Bom, senhores, bom dia, primeiramente. Esses casos, eles são de não realização de horário, como o Diego já adiantou, né? E em cada caso, houve um problema no veículo, né? O do veículo do item 11 teve um problema na Prodata, né? 12 minutos antes do início da viagem, né? O que impede realmente de você conseguir consertar esse Prodata em 12 minutos para realização e até incluir outro veículo para substituição, né? O item 12 teve um problema na PEV, né? Então, assim, se a operadora colocasse esse veículo para poder andar, poderia dar algum problema, algum risco para o usuário, né? Então, foi necessidade esse recolhimento. Também não teve possibilidade de alocar outro veículo, né? Em razão de já ter todos os veículos que reserva já estavam em operação, né? O veículo 13 ele teve um problema na porta, por mais que fosse um veículo novo, né? Ele já realmente foi recém-adquirido e inserido na operação, teve esse problema na porta. E como estava na garantia, né? Então a empresa resolveu chamar, né? Notificar a empresa do ônibus para poder ela verificar esse problema na porta, né? E o item 15, senhores, foi a falta de operador. Como os senhores sabem, né? Toda empresa está suscetível à falta de operadores, né? Em que pese tenham uma reserva, né, de operadores para poder substituir em caso dessas faltas. Todos os que estavam nessa lista também já estavam ou com algum atestado de saúde, né? Ou realmente já estavam alocados para atendimento de outras linhas. Então, peço aos senhores razoabilidade nesses casos. Ok, obrigado, operadora. Eu passo a palavra a Vitor. Bom, conselheiros, todos esses autos, à exceção do último, dos processos, ou houve extrapolação das 2 horas, ou a quebra foi identificada na garagem e era horário de entrada de frota. Então, como já há um entendimento formado, todos esses autos devem ser mantidos, pois extrapolou o tempo que essa comissão entendeu como suficiente para a substituição do veículo, ou quebras que ocorreram na garagem e o veículo não foi substituído imediatamente. Quanto à alegação de falta de operador, a empresa juntou parte da documentação que é orientada pelos conselheiros. No entanto, não houve junção da escala de trabalho do operador faltante que ela diz que ocasionou a não realização do horário. Por esse motivo, por falta de documentação essencial à análise, é que esse auto foi mantido e eu espero que todos esses processos, os autos sejam mantidos. É isso. Ok, obrigado a Vitor. Então, itens 11, 12, 13, 15 da pauta, infração não realização de horário. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu vi que Fernando Bandeira saiu, ele voltou? Caiu a ligação. É, eu vi que ele saiu em um certo momento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleante, seu voto. Acompanho o Cleito pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferidos 5-0. Agora os itens 14, 16 e 17 são todos de realização de horário com atraso. Com a palavra, operadora. Bom, senhores,
Nos itens 14 e 17, né, o fiscal que autuou a empresa, ele fala que houve a realização da viagem foi realizada, mas foi com um atraso superior a 10 minutos, né? Mas acontece que nos autos foi comprovado através da imagem do GPS, né, que esses horários eles foram realizados com 2 minutos, né, superior ao previsto. O do item 14 estava 5h40 e conforme o GPS foi realizado às 5h42, né? Do mesmo jeito foi o item 17, que era 5h40 e foi realizado às 5h42. Então, no item 16, né? Estava previsto para uma realização da viagem às 3h20, às 15h20 da tarde, né? E foi realizada apenas às 15h36. Nesse caso, o veículo que estava designado para a realização dessa viagem, ele sofreu com problemas mecânicos. Então, a empresa solicitou que o motorista retornasse à garagem para pegar outro veículo para fazer essa substituição. Nessa substituição aí foi realmente num prazo inferior a 2 horas, e que se esse auto fosse de não realização de horário, né, estaria dentro desse prazo que é considerado por essa CJRI como razoável, né? Então, peço aos senhores pela razoabilidade nesses 3 casos. Ok. Obrigado, operadora. Eu passo a palavra ali. Veja, conselheiros, autuações de atraso de horário, que não é comum de chegar aqui a essa comissão, que nós somos muito criteriosos, principalmente nos atrasos que ocorrem durante a operação. Mas vamos aos casos específicos. No primeiro, início de operação. O carro é para sair de 5h40. O próprio relatório da empresa, anexado ao processo, mostra que o veículo saiu às 5h51, 11 minutos lá de Ouro Preto. Isso era uma reclamação recorrente dos moradores de Ouro Preto. A fiscalização foi feita acompanhando o líder lá da associação comunitária, depois de disse que fez diversas tratativas com a empresa, reclamações, fez, ao final, a reclamação ao CTM e foi acompanhado essa fiscalização foi acompanhada por ele em loco. O veículo apenas saiu às 5h51, comprovando, de fato, a reclamação da empresa de que os horários não estavam sendo cumpridos no início da operação, que é o mesmo caso do processo 1390. Era para sair de 5h40, saiu às 5h53, 13 minutos após o horário previsto, sem motivo justificado, porque é entrada de frota. Não há que se falar em problemas de veículo, de fluxo de veículos. Quanto ao auto, o processo 1395, nós pegamos o replay da linha e vimos que o que realizou o horário já estava no estocagem do terminal. Às 14h45, 35 minutos antes, ele já se encontrava no terminal. Então, não enxergamos motivo, assim, um nexo entre o que a empresa alegou e o que foi registrado via GPS da própria operadora, no sistema de monitoramento. O carro já estava na estocagem do terminal, às 14h45, mas não fez o horário previsto na saída, desconhecemos o motivo. Então, todos os autos foram devidamente analisados, os processos foram devidamente dados e concluímos pela improcedência da alegação da empresa. E o que também esperamos que esses autos sejam mantidos aqui na comissão. É isso. Fábio, uma dúvida, por favor. Diga. Quando a empresa alega que o GPS dela deu 2 minutos, onde é que está a discrepância? Não, eu não entendi esse relatório de 2 minutos, porque o relatório que foi anexado ao processo é o dela, que está aí no parecer técnico. É um print da tela do parecer do GPS dela e o GPS completo foi anexado ao processo. Previsto. Entendi. Terminal da linha 1911, que é Ouro Preto. 5h40, realizado. 5h51. No processo seguinte também, que é de Ouro Preto, no último. Terminal da linha, previsto 5h40, realizado 5h53. O próprio relatório dela diz que a viagem foi realizada com 13 minutos de atraso num caso e 11 minutos de atraso no outro, sendo que nos 2 casos era entrada de frota lá no terminal de Ouro Preto. Ok, satisfeito. Fábio, desculpa. Esses 2 que de Ouro Preto, quais são os itens, Fábio?
O 14 e o 17. São entrada de frota, Fábio? Entrada de frota lá em Ouro Preto. Todos os dois. Todos os dois. E isso foi Parabéns a esse, reclamação da população já. Reclamação da comunidade. parabéns a esse líder comunitário, rapaz. Obrigado, Fábio. A gente sofre, viu? Verdade, esse cabo aí. Concluiu, falou. Com a palavra, Então, presidente. Fábio concluiu as alegações. Então, em votação, item 14, 16 e 17 da pauta, infração de não realização de horário com atraso sem motivo justificado. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Se é entrada de frota, eu voto pelo indeferimento. Vereador Júnior. Indeferimento. Conselheiro Cleiton. Indeferimento. Conselheiro Cleanton. Indeferimento. Voto pelo indeferimento. Indeferidos, 5-0. Os próximos itens, 18, 19 e 20, são os 3 queima de parada. Com a palavra, operadora. Bom, senhores, como já adiantado por Diego, esses casos são de queima de parada, né? A empresa, ela vem trabalhando junto com seus operadores, fazendo treinamentos, né? Fazendo uma reciclagem com eles para que essas autuações não voltem a ocorrer, né? Então, em cada caso, foi aplicada advertência ao colaborador para que isso não volte a ocorrer e não se repita, né? Então, eu peço aos senhores pela razoabilidade nesses casos. Obrigado, operadora. Passo a palavra ao representante da área. Conselheiros, caso simples, queima de parada, fato reconhecido pela empresa, e, como sempre, nós entendemos que o fato de ela ter tomado medidas administrativas não implica no cancelamento da autuação, então espero que todos os autos sejam mantidos. Então, itens 18, 19 e 20 da pauta, infração queima de parada. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo indeferimento, presidente. Conselheiro Cleiton. Olha que quarta-feira passada queimaram a parada comigo, viu? Com o ônibus do Pacheco Floresta. Queimou a parada comigo ali nesse Qual foi a ponto, viu? empresa? Qual foi a empresa? Metrô. Metropolitana? Vou dizer Mas não. vou Oxe, eu dizer o já vi na dono lá. segunda faixa. Que bonito, bonito. Eu fui comprar produto para meu São João. Puf! Foi-se embora. Vou dizer a Aí a ele. sorte que já tinha outro de lado. Mas vou dizer ao presidente da empresa. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento, Sérgio. Cleanton. Indeferimento. Queima de parada, para mim, é indeferimento sempre. Eu voto pelo indeferimento. Indeferidos, 5-0. Itens 21 e 22 da pauta são anjos da guarda. Com a palavra, operadora. Bom, senhores, por mais que essa comissão já tenha um entendimento formado, né, sobre o anjo da guarda, eu queria só destacar o item 21 da pauta, que nesse caso houve um problema aí no anjo da guarda, mas ele foi decorrido de um vandalismo no sistema manual da porta durante a operação, né, que acabou ocorrendo aí a E aí, desconexão meu do filho? sensor. Tudo em ordem? Como é que estava Então, lá? Como é que foi a reunião, hein? Do Ministério Público, não? Pode continuar. Então, em razão, né, dessa desconexão e decorrido desse vandalismo, como os senhores sabem, às vezes na agonia do dia a dia, né, os usuários ficam ali empurrando as portas, né, e isso acaba realmente danificando o sistema. Então, eu peço aos senhores pela razoabilidade nesses casos. Eu passo a palavra a Alice.
Ok, conselheiros, anjos da guarda, assunto já entendo morto nessa comissão. Apenas saliento que, se o fato foi decorrente de um vandalismo, o motorista imediatamente deveria ter recolhido o carro à garagem e não ter deixado o veículo em operação. Então, espero que todos os autos sejam mantidos. Ok, obrigado, vice. Votação. 21 e 22 da pauta. Sistema de bloqueio de fonte sem funcionar antes da guarda. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento, presidente. Fernando, É indeferimento absoluto. vereador Júnior, Indeferimento. conselheiro Cleiton, Indeferimento. eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferidos 5-0. Item 23 é ônibus operando com a legenda eletrônica apagada. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, senhores, nesse caso, né, infelizmente o colaborador estava realmente andando, né, com o letreiro apagado. Quando a empresa tomou conhecimento desse fato, ela aplicou a advertência para que ele tome mais cuidado, né, da próxima vez. Realizou um novo treinamento, é, que seria basicamente uma reciclagem, né, para que isso realmente não volte a acontecer. Então, peço aos senhores pela razoabilidade nesse caso. Obrigado. Passa a palavra a vice. Bom, conselheiros, é fato incontroverso. O veículo, não sei por que motivo, o operador desligou o letreiro eletrônico do veículo e estava operando com o letreiro apagado. Quando o fiscal viu, parou o veículo e solicitou ao mesmo, né, determinou ao mesmo que ligasse a legenda eletrônica. Então, é um fato incontroverso e eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. É o letreiro da linha, Filipine, que Da estava linha, apagado? da linha. Não, não pode, né, Apagado rapaz? não, desligado. Não é que esteja apagado, estava desligado. Não pode, né? Como é que a pessoa vai saber qual é a linha? Não, não pode, né? Item, obrigado a vice. Indeferimento. Item 23 da pauta. Infração legenda eletrônica apagada. Conselheiro Cleante, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento, presidente. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Acho que ele já havia falado em indeferimento. Já votou, Diego? Cleito gritou logo Já no ele início. votou indeferimento. Ele já falou Voto pelo indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Indeferido 4-1. O último item da pauta é alteração de Não, uso. 4-1 não, foi 5-0, rapaz. O relator foi pelo deferimento. Quem é o Foi, relator? foi o Fui eu, vereador. Bandeira. Deferi, porque como ele acendeu, ele pode estar levando na razoabilidade que ele Ah, esqueceu entendi, de entendi, ligar, entendi. entendeu? Porque quando Entendi, ele foi entendi. atuado, ele automaticamente ele acendeu e prosseguiu com ela acesa. Entendi, entendi. Ok. Item 24 é alteração de uso. Cleanto Costa votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, senhores, nesse último caso, né, o fiscal alega que deveria estar autuando, né, com 16 veículos pesados com ar, né, mas estava apenas 4 e 12 sem ar-condicionado, né. Nesse caso, é relevante destacar para os senhores que a frota desses articulados especiais, eles estavam com a idade operacional ultrapassada, né, ou realmente ali um pouquinho próximo do seu fim. E aí, por esse motivo, já foi pedido o descadastramento desses veículos, né? Bem como já foi pedido o ajustamento dessas OSUs, né? E que foram aceitas e oficializadas, né, pelo CTM e registradas as observações e diretrizes dessas linhas, né? Cristine, me desculpe, mas eu acho que o processo 8480 trata de outra coisa, de desvio de itinerário. Alteração, exatamente. Não tem nada a ver com BRT, não. Aqui para mim dá como se fosse o
É o 008480-2024-10. Não, para mim tá o 18767. Não, o auto é 18.670, o processo é aquele inicial, né? 008480/2024-10. Eu peguei o que estava na pauta, senhores. Na Que é o pauta que aqui que está no SEI, está correto. Agora, eu não sei se. na pauta tá o 18767, senhores. Não, Na minha pauta também, 18767. É 18767. o auto 18767. É, 67. Só que o auto em questão era o 18.670. No processo 8480. Entendi. Eu fui realmente confiando aqui na pauta e peguei só o... 18.670, exatamente. Desculpa O novamente. processo trata desse auto Esse auto, né? 18.670. Isso. E é uma questão que já foi discutida, que é aquele desvio itinerário daquela modificação que teve na Nossa Senhora do Carmo, na Dantas Barreto, que era para vir pela pista leste e ele veio pela pista oeste. E o Sim, sim. entendimento dos conselheiros foi no caso das outras empresas, foi pela razoabilidade, que foi uma alteração feita assim, meio de supetão pela prefeitura, pela CTTU, e por razoabilidade os autos das outras empresas foram cancelados. É exatamente esse. Eu fui aqui Pela confiando ordem, Fábio. Obrigado pela coerência, cara. Não só ter explicado, como ter exposto, Isso. mesmo contra a sua colocação de manter o alto. Parabéns, cara. Eu agradeço, Fábio, principalmente por ter identificado, porque eu fui realmente aqui no que estava constando na pauta, que tá o Com licença, 18767. com licença, posso dar só uma palavrinha rapidamente? O formulário que a empresa anexou ao SEI consta o auto 18.667. Porque vocês pegaram pelo formulário, né? Isso, que é o É, auto correto, que é o auto do processo. mas a gente, quando faz. Elas se equivocaram. Porque quando a gente faz a defesa, a análise, a gente vai no corpo da defesa, para ver se o auto que ela anexou bate com o da petição. E, no caso, realmente, na petição, ela coloca que é o Isso 18.670. foi um erro no Isso, todos os protocolo, né? documentos estão lá. Foi o erro só no protocolo lá do formulário. Isso, no formulário está Pela o ordem. auto que Mas está eu já na alterei pauta. aqui, eu já alterei na pauta do SEI. Pela ordem. Doutora Cristine, está escutando? Estou sim, presidente. Eu peço desculpa pelo equívoco aqui na pauta, o equívoco está na pauta, os autos dentro do processo está o Fábio citou, mas a pauta que está equivocada aqui, tá bom? Peço desculpa. A senhora se sente confortável em falar sobre esse processo? Sim, presidente, sem problema. Eu agradeço a sinalização de Fábio o entendimento de vocês, né, para poder conceder novamente esse prazo. E peço desculpas, inclusive, por esse equívoco. Então, eu vou passar a palavra novamente a você, que está perto, você se explana, e depois passa a lista novamente, tá bom? Pode ser assim? Bom, senhores, como já foi adiantado por Fábio, né, esse caso é ali um desvio de itinerário, né, que ocorreu no dia da festa de Nossa Senhora do Carmo, né, que teve essa alteração aí da prefeitura, assim, repentina. Então, peço aos senhores, assim como foi para as outras empresas, pela razoabilidade nesse caso. Obrigado, operador. Eu passo a palavra a Vítor. Presidente, mantendo a coerência, a gente tem que ser coerente. Nos outros no caso embora vá contra o meu parecer, o entendimento da comissão, no caso do julgamento das outras operadoras, foi pelo deferimento. Então, pode ser colocado em julgamento. Presidente, eu gostaria de alterar o meu relatório, que era pelo indeferimento, alterar para deferimento. Constar em ata de, por favor. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, eu voto. Deferimento, presidente. Conselheiro Cleito, eu voto. Deferimento. Vereador Júnior, eu voto. Deferimento. Eu voto pelo indeferimento. Ok, deferido 4-1. A gente encerra por hoje. Obrigada, senhores, e Fábio, mais uma vez, obrigada aí por ter identificado.
Obrigado a todos. Até a Eu próxima também. reunião. Bom